Olá, meu irmão, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida nesse dia, sobre a sua família, né? Que Deus renove sobre você as suas energias, sua força neste dia. Né? Algumas semanas já estamos vivenciando essa situação, essa pandemia. Nós estamos bem fora da nossa realidade normal, do que a gente imaginava que seria, né? É uma situação bem atípica. Nós estamos já há algumas semanas impedidos de estar próximos de quem nós amamos, limitados no nosso trabalho, estamos sendo compelidos a nos refugiar em casa por conta dessa pandemia que tem assolado o mundo inteiro, quase um mundo inteiro de quarentena, quase toda a população presa em casa. Até as pessoas mais fortes, mais saudáveis, estão tendo que se resguardar para não sofrerem, não correrem risco nesse mal. Doenças como esse tipo de vírus que nós estamos passando não escolhem um tipo específico de vítima. É claro que existem pessoas que têm mais riscos, correm mais riscos, têm uma saúde mais fragilizada, mas desde pessoas mais fortes, mais saudáveis, até pessoas mais frágeis, todos somos vulneráveis a doenças como essa. Se você pensar na sua vida aí, na sua história, com certeza, em algum pedaço da sua história, algum dia, você já foi derrubado por uma doença. Por mais forte que você seja, por mais saudável, por mais ativo, atleta que você seja, algum dia, alguma doença já te pegou desprevenido e você já ficou de cama, você já ficou derrubado, sem força nenhuma. Acontece. Mas é engraçado que tem gente que acha que crente não pode ficar doente. Tem gente que acha que a doença na nossa vida é resultado da nossa falta de fé, da nossa fraqueza na fé, ou se a gente está doente é porque a gente está em algum pecado e Deus está punindo a gente. Infelizmente esse pensamento ainda existe, mas nós sabemos que é totalmente contrário ao ensinamento bíblico. Nós sabemos que esses vírus e todos os tipos de doença entraram no mundo como consequência do pecado, da queda. Isso todos nós já sabemos, que o pecado, a corrupção da queda, da desobediência, do erro de Adão e Eva, fizeram entrar na humanidade a corrupção, a culpa, e essa corrupção atinge nosso corpo por inteiro, atinge a mente, atinge o coração, as nossas vontades e atinge o nosso corpo também, né? Nós por inteiro nós somos corruptos de pensamentos, de intenções, de ações e do nosso corpo também. Então o nosso corpo está mais frágil e mais vulnerável a essas coisas. Tudo é por causa do pecado. Nós sabemos que nós somos salvos, redimidos por Jesus Cristo, e que o sangue dele derramado nos livra dessa culpa, nos limpa, nos sara, mas nós sabemos também que nossa natureza ainda é carnal, é pecaminosa. Então nosso corpo ainda é corrupto. Mesmo que nós já tenhamos nossos pecados perdoados por Cristo, nosso corpo ainda é carnal, é terreno, então ainda estamos vulneráveis a sofrer doenças, a sofrer males no nosso corpo. Então, isso, enquanto a gente estiver vivo nessa terra, nós vamos passar por situações assim. É interessante que não tem como fugir disso, mas tem gente que tenta fugir de alguma forma. Se nós olharmos hoje essa religião que nós vivemos, que podemos pensar que é uma religião vida mansa, ou seja, o pessoal que é uma religião tranquila, sossegada, sem dores, sem mal nenhum. Movidos por isso, muitos cristãos têm buscado curas milagrosas para a enfermidade, têm buscado milagres, têm buscado
até em fatores místicos e querem buscar algo que os livre desse mal. Isso é um prato cheio para aqueles pastores atuais que pregam saúde, pregam milagres, que dizem que operam tantos milagres, alguns se chamam de apóstolos. Então esses movimentos têm atraído muita gente. É uma característica do movimento que nós chamamos de neopentecostalismo, que há ênfase nas curas, nos milagres, nas coisas, nas manifestações poderosas, e é isso que o pessoal quer. E em troca disso, em troca de sua saúde, de milagres, as pessoas doam bens, doam dinheiro, fazem contribuições, e aí vai movimentando e estimulando mais esses movimentos a crescerem, coisa que não tem nada a ver com a palavra. Se a gente olhar na história do cristianismo, quantos homens nós vemos, nós lemos na história que padeceram doenças, padeceram necessidades, mas não viram essas doenças como obstáculos à sua fé, obstáculos à crença que eles tinham na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, no poder de Deus. Que é um exemplo. Na história tem um homem chamado Spurgeon, que ele sofria de uma doença. Ele conviveu muitos anos com a depressão. Mas mesmo assim, na história, ele é intitulado de o príncipe dos pregadores. Ele não deixou de ser usado por Deus, ele não deixou de crer em Deus, de pregar Jesus Cristo por causa da sua doença. Ele conviveu com a doença, foi algo que causou muitas dores, causou um mal-estar para a sua vida, mas ele continuou firme, sabendo em quem ele cria e que nenhuma doença podia podia tirar dele isso que ele tinha, que era o poder de Deus na sua vida. Deus usou de uma forma muito poderosa. Tantos outros que conviveram com doenças, tantos outros que viveram em meio às pragas. Por exemplo, na época de Lutero e Calvino, a peste negra foi algo mal também que assolou todo o universo, todo o mundo naquela época. Então, assim, temos que entender que as doenças vêm, as doenças vão, nós temos que lidar com elas. Não somos imunes à doença, mas temos que aprender a conviver e a entender o propósito divino, entender o porquê que isso acontece na nossa vida. Diante disso, eu queria trazer hoje um exemplo do apóstolo Paulo. Lá na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7 até o verso 9, diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo, nós conhecemos algo que tinha na vida dele, que era esse espinho na carne, que ele falou algumas vezes, que nós não sabemos o que era. Há várias interpretações, várias sugestões sobre o que viria a ser este espinho na carne que ele tinha. Alguns estudiosos sugerem que era uma perturbação mental, que o deixava tão perturbado, incomodado. Outros estudiosos sugerem que era uma doença grave, uma doença sem cura, uma doença degenerativa que ele tinha, que causava essas dores, esse incômodo a ele. Nós não sabemos o que é na verdade, mas o que nós sabemos é que essa situação era algo que trazia sofrimento a Paulo. Incomodava ele de uma forma imensa. Ele tanto incomodava que ele fala que eu já orei 3 vezes para que Deus tirasse isso de mim.
Mas nós vemos que Deus não tirou isso dele. Deus não tirou esse incômodo, essa dor dele. E mesmo assim ele foi usado, ele foi como instrumento de Deus mesmo na vida da igreja, na vida do povo. Nós vemos o tanto que Paulo fez, as suas viagens, quantas igrejas ele plantou, como o seu ministério foi abençoado. E ele tinha um espinho na carne, ele tinha um sofrimento, que ele tinha que conviver com ele. E o texto, esse texto que nós lemos, nos mostra alguns motivos pelos quais o Senhor não curou Paulo, não escolheu não tirar dele o espinho na carne, mas manter esse incômodo na vida de Paulo. O primeiro motivo era para impedir Paulo de se tornar orgulhoso, soberbo, por causa do seu ministério, por causa de ser tão usado, de ter um nome já famoso pelo seu ministério, por tudo que ele fez, pelas coisas grandiosas que Deus fez através dele. Então, Deus colocou esse espinho na sua carne para lembrar Paulo de quem ele era e de que ele não era mais do que ele deveria se achar, né? Ele não deveria se ensoberbecer ou se encher de vaidade e orgulho por aquilo que ele fazia, pelos seus feitos, pelas suas pregações, pelas igrejas que ele plantou. Então Deus queria manter Paulo no seu devido lugar. E o segundo motivo que o texto nos mostra é que o espinho de Paulo era para manifestar a glória de Deus, era para mostrar a grandeza de Deus nos feitos dele, na forma como Deus alcança os gentios, alcançou muitas nações, muitos povos, por meio de um instrumento tão fraco que era Paulo. Então, para Paulo não se sentir orgulhoso, e depois para a glória de Deus ser manifesta, ser reconhecida pelos feitos que Deus fez na vida e através da vida de um homem tão fraco, tão frágil, que era Paulo. Então, diante disso, eu queria trazer alguns motivos, rapidamente, pelos quais Deus permite que passemos, que experimentemos espinhos na nossa carne. Não sei se você tem algum espinho, por exemplo, uma doença, um mal que não cessa, uma dor física, uma dor emocional, uma perturbação, não sei. Mas eu queria te mostrar por que Deus nos permite experimentar esses espinhos na carne, assim como Paulo experimentou. O primeiro motivo que a gente pode pensar juntos é para nós nos lembrarmos, nós sabermos sempre que Ele é Deus, que Deus, é todo-poderoso, e saber quem Ele é e quem nós somos. O texto lá de Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 30, nos ensina que em meio aos sofrimentos e às angústias que nós passamos, que Deus nos permite passar, Deus se mostra misericordioso, bondoso, com um propósito, para que nós nos voltemos para Ele. Ele não nos prometeu nos livrar de sofrimentos, nos deixar imunes a sofrimentos, mas prometeu que em meio aos sofrimentos Deus estaria conosco, nos sustentando e nos ajudando. E no verso 35 desse texto de Deuteronômio 4, ele diz que a nós é mostrado esse sofrimento, essa dor, tudo, para que nós soubéssemos que o Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele. As enfermidades, os males, os espinhos que nós passamos na nossa vida são para mostrar a nossa fraqueza, a nossa limitação e a nossa total dependência do Senhor. Para entender que só Ele é Deus, só Ele é todo-poderoso e só Ele pode nos ajudar e nos dar forças para lidar com as dores e os sofrimentos.
Mas o segundo motivo que eu queria trazer é para nos testar. Testar a nossa fé, testar a nossa fidelidade, testar a nossa crença nele. As enfermidades são meios pedagógicos que Deus usa para nos testar. São provas, são testes que Ele nos dá para saber o quanto a gente aguenta. O texto de Isaías 48:10 diz que Deus usa a fornalha da aflição para nos refinar. Naquela época, para que o fogo era utilizado? O fogo era utilizado nas peças valiosas de ouro, nas joias, para queimar, eliminar toda a impureza, para testá-la, para queimá-la, para purificá-la e para deixá-la mais valiosa, para deixar só a gema, só o mais puro, o ouro mais puro, a prata mais pura. Isso é o teste de Deus. A fornalha da aflição na nossa vida é para nos testar, para nos fortalecer. Interessante um exemplo que diz que a gente vê na vida de José. José era um homem temente a Deus, um homem fiel ao Senhor, desde a sua infância. Mas Deus permitiu ele passar por tantas coisas. Deus permitiu ele ser maltratado pelos irmãos, permitiu ele ser vendido, permitiu ele ser escravo, trabalhar no Egito, permitiu ele ser preso para testar a sua fidelidade, para testar o seu amor, mas para um propósito maior ainda. Quando nós vemos lá no fim de Gênesis, lá no capítulo 50, no verso 20, nós dizemos que como ele foi testado, foi aprovado, e no fim Deus mostrou aquele mal, transformou aquele mal em bem. E o bem não só para ele, mas para toda a sua nação, toda a sua família. Nós vemos como que o povo de Israel passou necessidade, estava passando fome por causa da crise, recorreram ao Egito, e quem era o governador responsável pela recolha dos grãos, da comida e distribuição, era José, aquele que o povo rejeitou, que foi vendido por seus irmãos. Foi isso que Deus fez. Deus permitiu aquilo tudo para que no fim ele fosse testado, aprovado e fosse usado para o bem, para o seu bem e para o bem da sua família. Então, nesses tempos de enfermidade, de aflição, nossa fé é provada, é testada e assim fortalecida. Então, além de mostrar para nós quem Deus é e nos testar, as aflições, as enfermidades, o espinho na nossa carne, também é usado para nos aperfeiçoar, para nos transformar, para nos moldar, para nos deixar mais puros, para nos deixar mais fortes, mais perfeitos. No primeiro século da era cristã, tivemos um momento de grande perseguição aos cristãos. Os cristãos eram perseguidos, eram mortos, eram jogados nas arenas para ser devorados pelas feras. Isso servia como entretenimento para os romanos. E diante disso tudo, diante dessa perseguição, de tudo que eles passaram naquela época, o apóstolo Pedro escreve uma carta para esse povo que foi perseguido e teve que correr fora, teve, como diz, picar mula, teve que fugir, teve que sair da sua casa, do seu lar, fugir para outras regiões por causa da perseguição. É para esse povo que Pedro escreve as seguintes palavras: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Após ter sofrido um pouco, Ele vai nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar.
Então Deus nos permite passar por isso tudo para nos fortalecer, nos deixar mais forte. Aquilo que Romanos fala, Romanos 5, que as tribulações, as angústias, nós temos que vê-las de uma forma positiva. Temos que ter alegria, nos gloriar por poder passar por tribulações, porque essas tribulações produzem a perseverança, a experiência e a esperança da glória de Deus, que é uma esperança que não confunde, uma esperança que não nos confunde, ou seja, uma esperança que é certeira, uma esperança que é no lugar certo, que é na glória de Deus. Então Deus nos permite passar por isso para nos aperfeiçoar, para nos deixar mais fortes, mais firmados nele. Deus nos salva, nos chama em Cristo para viver uma nova vida com ele. E isso significa sim passar por sofrimento. O próprio Cristo falou: vocês vão passar por isso, mas vocês vão vencer. Vocês serão aperfeiçoados, serão fortalecidos. Como Cristo também foi fortalecido, como Cristo, depois de ser humilhado, ele foi exaltado, assim também nós sofreremos, seremos humilhados para ser glorificados, exaltados juntamente com ele. Então essas aflições, as enfermidades, esse espinho é para nos deixar mais fortes, mais fortalecidos em Cristo, mais parecidos com Cristo. Esse é o propósito. E além disso, um quarto motivo que eu queria trazer é para cumprir o propósito divino. E esse propósito divino está além do nosso entendimento. Nem sempre a gente vai entender o porquê das coisas. Às vezes nós passamos por algumas dificuldades, a gente pergunta: Deus, por quê? Por que comigo? Por que eu? Por que está acontecendo assim? Por que não está acontecendo de outra forma? Tudo tem um propósito divino por trás. E nem sempre a gente vai entender. Quer ver um exemplo? O profeta Abacuque, ele começa seu livro questionando a Deus. Questionando por que o povo estava sofrendo, por que o povo estava em aflição, por que estava acontecendo tanta coisa, por que tanta violência, por que tanto sofrimento. E Deus não ia ajudar, Deus não estava indo auxiliar o seu povo em meio a tanto sofrimento. O profeta não estava tendo respostas de Deus ao porquê daquilo tudo que estava acontecendo. E a resposta de Deus foi que ele não ia entender, o profeta não ia entender tudo que estava acontecendo. Nós sabemos que tem coisas que a Bíblia nos explica, a Bíblia nos ensina, nos instrui, mas nem tudo Deus nos permite saber da sua vontade. O que nós precisamos saber para cumprir a vontade de Deus, para ter esperança, para ter conforto e consolo, está aqui. Mas nem tudo no que diz respeito à vontade de Deus nós vamos saber. Não tá para nós saber disso, de tudo que Deus tem planejado. As coisas que Deus revelou estão aqui para nós, mas tem coisas que são ocultas a Ele, só Ele sabe, e Ele não permitiu, não quis revelar para nós. É isso que Deus queria que o profeta entendesse. Então, o profeta Abacuque, diante das não respostas de Deus, do silêncio de Deus, ele entendeu que receber uma resposta divina sobre a situação do mundo nunca foi uma garantia. Mas a sua atitude deveria ser confiar e saber que Deus tem um propósito. Nós temos que confiar cegamente, é isso mesmo. Confiar sabendo que Deus tem o controle, tem um propósito em tudo e é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos ou queremos, mesmo não entendendo o porquê da situação, mas tudo tem um propósito. É interessante que no livro do profeta Abacuque, ele ouve a orientação de Deus para escrever numa tábua umas palavras
para levar lá no alto da fortaleza e deixar a tábua escrita para todos que passassem correndo olhassem para cima e vissem. E as palavras que estavam escritas o justo viverá por sua fé. Ou seja, isso significa não conhecer todos os propósitos divinos, mas ainda assim confiar plenamente que o que ele tem é melhor para nossas vidas. O que ele vai fazer é muito maior, muito melhor do que nós podemos pensar. Então nós passamos por enfermidades para cumprir um propósito divino, que a gente muitas vezes não vai entender o porquê, mas tem um propósito que vai gerar o nosso bem, que vai findar em um bem para nós. Então, quando nós passamos por alguma situação parecida com a do apóstolo Paulo, de um espinho, um sofrimento, um incômodo na nossa carne, na nossa vida, nós precisamos aceitar como parte do plano divino. É claro que nós podemos orar, clamar para que Deus nos livre, nos ajude diante desse sofrimento todo. Podemos pedir, podemos buscar ajuda, podemos buscar orientação médica. Deus usa a instrumentalidade dos médicos, dos profissionais da saúde também, de psicólogos, de outros profissionais. Ele usa para nos ajudar, para nos abençoar. Mas o que nós temos que entender é que nem sempre Deus vai nos livrar, vai tirar de nós alguma enfermidade, alguma dor, alguma lembrança sofrida. Não vai. Nem sempre Ele vai tirar isso. Mas a gente tem que entender o seu propósito, que tem um propósito. Enquanto Deus manter o espinho na nossa carne, nós precisamos lidar com essa situação da mesma forma que nós lidamos quando estamos totalmente saudáveis e perfeitos. Como com a certeza de que Deus está conosco, com a certeza que a graça dele nos basta e com a certeza de que ele está nos aperfeiçoando em nossa fraqueza, para nos fazer mais parecidos com Cristo. Esse é o propósito nosso. Esse é o propósito de Deus ao nos mandar orientações, ao nos mandar aflições, nos aperfeiçoar para sermos mais parecidos com Cristo. Do mesmo jeito que nós sofremos como Cristo sofreu na sua vida, foi alvo de deboche, teve suas necessidades, teve suas dores, sofrimentos. Jesus até chorou, mas ele foi glorificado. E nós também seremos mais parecidos com ele nisso, sofrendo aqui nessa terra, vivendo as dores que o pecado gerou no mundo, mas também com o propósito de sermos glorificados, mais aperfeiçoados e parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessas situações, nós também devemos, essas situações de enfermidade, de dores e sofrimentos e espinhos, devem nos motivar a desejar o nosso lar celestial. As enfermidades e sofrimentos terrenos são lembretes de que a vida aqui nessa terra é manchada pelo pecado. São marcas, são lembranças para nós de que o mundo jaz no maligno, que o pecado corrompeu toda uma criação. Mas também são lembretes de que nosso futuro não é aqui, nosso destino final não é aqui. E nesse destino final, como a Bíblia nos conta, é livre de sofrimentos, livre de dores, mas cheio de glória, cheio de majestade, cheio da presença do nosso Deus. Então, passar por isso deve nos lembrar de quem nós somos e para onde vamos. Deve nos motivar a isso. De que, olha, eu vou aguentar passar por essa aflição, passar por essa enfermidade, porque isso um dia vai acabar. E no nosso lar, no nosso destino final, lá no céu, nada disso vai acontecer. Devemos olhar para frente, para o nosso futuro, lembrando para onde vamos, com quem vamos estar, que é Jesus Cristo, e que lá não há dor, não há sofrimento, mas há alegria e regozijo eterno. Pense nisso, ao passar por sofrimento e aflição,
Saiba quem está com você, saiba quem é poderoso para te livrar e cuidar de você. E lembre-se de que isso tudo é passageiro, isso tudo tem um propósito, isso tudo tem um motivo divino que é maior do que a gente pode pensar, mas que é com o fim de nos aperfeiçoar e nos preparar para a nossa morada celestial. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde, muita força, e que você tenha um dia, uma semana, o resto de semana abençoada, em nome de Jesus.